Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma doutrinária do Centro Espírita Nosso Lar. Gostaria de dizer que é com muito carinho que recebemos todos vocês aqui, mesmo que virtualmente. Estamos juntos em pensamento e hoje daremos continuidade ao nosso mês temático, com a mediunidade, com a palestra Mediunidade e Obsessão nas Crianças, com a palestrante Daniela Machado. Primeiro iremos fazer a nossa prece musicada e logo após a nossa prece teremos a nossa palestra. Desejo a todos uma boa noite, que seja proveitoso e que possamos tirar vários conhecimentos nessa noite. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás Cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás ao mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que lhe traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão, crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens, se
Cefas, pedra, vem que eu te farei um pescador de homens. Hoje, no roteiro 2, vamos tratar do assunto mediunidade e obsessão nas crianças, porque sim, acontece com as crianças também. E para o nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre quem é a criança, o que é mediunidade, quando surge a mediunidade. Vamos falar sobre mediunidade da infância, sobre a reação da família. Vamos trazer alguns exemplos de pessoas que foram médiums desde a infância e, finalmente, vamos falar sobre a obsessão nas crianças. Então, começamos com quem é a criança. A criança é um espírito reencarnado que traz, como todos nós, o germe da perfeição e acervo de conhecimentos e conquistas anteriores. Ou seja, quando nós reencarnamos, trazemos já impressões, conhecimentos que, claro, que os nossos conhecimentos, eles não vêm já desde a infância, mas nós observamos que algumas crianças, conforme vão crescendo, se desenvolvendo, vão demonstrando habilidades, dons inexplicáveis, que alguma facilidade para aprender determinadas coisas, que isso já vem de outras existências onde foi desenvolvida aquela habilidade. Allan Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 383 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: qual a utilidade para este espírito de passar pelo estado da infância? E a resposta dos espíritos superiores é: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem no seu adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ou seja, nós, os pais ou tutores das crianças, temos a obrigação de educar, de instruir, de conduzir essas crianças no caminho do bem para a sua melhoria. Quando nós estamos nos preparando para uma nova reencarnação, lá no plano espiritual, nós passamos por um processo de, podemos chamar de esquecimento, onde nós passamos por como se fosse um atordoamento. E quando nós reencarnamos, ingressamos novamente nesse plano físico, nós esquecemos do nosso passado, o que é muito bom porque nós temos aí um recomeço. E os pais devem observar, porque nós vamos trazer tendências. O que são essas tendências? Uma pessoa que foi muito violenta, ela vai demonstrar isso. Nós vemos, eu tenho sobrinhas gêmeas de 1 aninho, e uma é muito meiga, muito dócil, e a outra, quando quer um brinquedinho, alguma coisa, ela vai lá e morde, puxa o cabelo. Então, nós já vemos que ali um espírito já é mais dócil, apesar de terem nascido no mesmo ventre, terem o mesmo tratamento, o mesmo amor da mãe, e a outra já um pouquinho mais agressiva, mais vigorosa. Não estamos querendo dizer que alguns espíritos sejam mais violentos ou tragam alguma coisa ruim em si, mas que nós devemos observar e desde a tenra idade, com muito amor, muita paciência, irmos moldando esses espíritos, porque é nessa idade que nós temos a maior chance de êxito, de conseguir dar para eles a base doutrinária do Evangelho, porque é um sossego para nós, quando nós conseguimos fazer isso com os pequenos. Porque quando chegar na adolescência, naquela fase onde eles despertam para as tentações do mundo, já vão estar com a cabeça mais amadurecida e vão ter menos vontade de experimentar essas coisas que nós tanto tememos, como os vícios e as atividades assim ilícitas e as aventuras perigosas que nós tanto tememos para os nossos filhos. Outra pergunta que Allan Kardec, lá na pergunta 379 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: se o espírito de uma criança é tão desenvolvido quanto o espírito de um adulto? E a resposta dos espíritos é que pode ser até mais. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, e ele age de acordo com o instrumento de que dispõe.
Ou seja, por vezes nosso filho é um espírito mais vivido do que nós, mais experiente, mas como sabemos que nem sempre a moral e a inteligência evoluem na mesma velocidade, quando nós estamos na posição de pais, mesmo que aquele espírito ali seja mais inteligente, mais esperto, mais desenvolvido, é a nossa função sermos os condutores. Nós merecemos, na condição de pais ou tutores, o respeito, a consideração, e é nós que temos o poder de decisão. Então, nossos filhos têm que nos respeitar na posição de pais ou tutores, mesmo que eles sejam mais inteligentes, mais evoluídos intelectualmente. Outra pergunta que Kardec faz, número 381 do Livro dos Espíritos: por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? E a resposta é que assim tem que ser. Porque a partir do momento que ele se desliga do envoltório físico, ele vai ter o mesmo vigor, ele está liberto. Porém, nem sempre vai ter a mesma lucidez, por vezes demora um pouquinho mais. As características que trazem as crianças quando nascem. Então, a princípio, a criança, quando nasce, ela vem ali com os traços físicos dos familiares, a herança genética, e aí nós lembramos lá de quando Jesus foi procurado por Nicodemos, que Jesus falou sobre a reencarnação para Nicodemos. E ele disse que a carne nasce da carne e que o espírito nasce do espírito. Então, o nosso corpo físico vai trazer os traços, né, a herança genética dos familiares, porém possíveis deficiências ou aptidões. Então, o nosso perispírito, ele vai trazer já na sua configuração, podemos dizer assim, alguma anomalia, alguma deficiência que seja do nosso roteiro reencarnatório. Por exemplo, uma pessoa que esteja no seu roteiro ter uma determinada doença, ela já vem ali no seu perispírito. Ou uma pessoa que já desde o nascimento apresenta uma deficiência intelectual, uma deficiência física, isso está ali no seu perispírito já. Peculiaridades de sua personalidade, isso é do espírito. Nós trazemos essas peculiaridades, a nossa essência, nós vamos trazer, não vamos trazer a memória das nossas experiências anteriores, mas todas as questões que nós não resolvemos vão aparecer em forma de tendências, como já falamos. Por exemplo, algumas pessoas que estão ainda tentando melhorar a questão da sua ansiedade, do seu nervosismo, da sua falta de paciência, como é muito comum ainda no nosso plano, pessoas que têm ataque de cólera, né, ainda encontramos também. E como é um plano de provas e expiações, nós temos ainda pessoas bastante violentas e muito ligadas ainda aos vícios morais. Então, essas peculiaridades, elas vêm do espírito. Por vezes, lá no plano espiritual, nós nos preparamos, nós estudamos para chegarmos aqui e ver realmente se, mergulhados na carne, nós realmente conseguimos nos depurar dessas questões. E é aqui na carne que nós vamos descobrir. E o projeto de vida. Todos nós temos o nosso roteiro reencarnatório, nosso projeto de vida, e todos nós temos um projeto para vencermos. O que quer dizer vencermos? É sairmos dessa encarnação melhor do que chegamos. Então, não quer dizer que vencer, essa vitória não quer dizer, eu vou me graduar, ganhar um diploma, vou fazer uma carreira de sucesso, vou ser alguém na vida. Não, não é essa a vitória que nós buscamos. A vitória da nossa melhora íntima. É nós nos esforçarmos para depurarmos essas nossas deficiências morais. Então, essa é a verdadeira vitória. Agora, o que é mediunidade? Muitos de nós confundimos mediunidade
com uma característica que é dada a pessoas especiais, como se fosse um dom. E, na verdade, a mediunidade é uma faculdade que todos nós temos. Na questão 159 do Livro dos Médiuns está escrito lá que todos nós somos médiuns. Porém, uns mais, outros menos, e são diferentes formas de mediunidade. Alguns de nós temos apenas a intuição. E, por vezes, nem sabemos que estamos tendo uma intuição, não temos ainda esse autoconhecimento. Então, o conceito de mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito, radicada no organismo físico, que permite a ele a percepção em um grau qualquer da influência dos espíritos. Ou seja, a mediunidade ela é para qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa boa, uma pessoa má, uma pessoa de boa conduta e uma pessoa de má conduta. O que difere entre uns e outros é que a pessoa boa vai ter espíritos bons trabalhando junto a ela, ao passo que uma pessoa de má conduta não vai receber o auxílio dos bons espíritos e vai estar à mercê dos espíritos mais inferiores, que podem muito bem brincar, falar o que quiserem, e por vezes, por eles saberem coisas que nós encarnados não sabemos, ficamos impressionados e damos um valor diferente, ficamos iludidos com algumas manifestações que são naturais, que não tem nada de paranormal, de sobrenatural, são parte do que nós somos. E a mediunidade pode surgir em crianças, em jovens, em adultos, em idosos. Qualquer que seja o temperamento da pessoa, o estado de saúde, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento intelectual, o que vai diferir realmente é isso, a qualidade daqueles espíritos que estão trabalhando conosco. E na infância, até os 7 anos, conforme nos traz Andréa Luiz, a criança tem uma relativa facilidade de perceber a presença dos espíritos e manter com eles um convívio. Porque a criança, quando entra no plano carnal, ela fica sob uma proteção muito grande do plano espiritual, porque imaginemos que nós estamos lá, livres, leves e soltinhos no plano espiritual, e daqui a pouco nós adentramos num corpo de carne denso e pesado. Então, nós precisamos de todo um amparo e proteção, e assim o recebemos do plano espiritual. E quando, nos primeiros anos de vida, nós ainda estamos nos acostumando com esse corpo denso, estamos aprendendo a conviver com ele. Imaginemos lá naquele filme que tem o Homem de Ferro, que ele constrói uma armadura que mais parece um robô, e aí ele entra dentro daquele aparato, aquele escafandro, e fica lá tentando aprender a conduzir. É assim que acontece conosco. Então, nós observamos o bebê caminhando, ali aprendendo a caminhar, aprendendo a falar. São fases em que o espírito está se habituando a viver com esse corpo denso. Então, até os 7 anos, ele está como que se fosse entre os dois mundos. É muito natural que ele perceba esses protetores que estão ali auxiliando ele. E quando a criança começa a mencionar no lar a presença de pessoas que ninguém enxerga, né, o tal amiguinho invisível, que acontece em cerca de 15% a 30% das crianças, entre 13 e 10 anos, tem esses amiguinhos imaginários. Isso está no livro O Mundo da Criança, que foi escrito por algumas psicólogas, Diane, Sally, Ruth Felkman. E muitos consideram essas relações como fantasias infantis, apesar das fantasias existirem. E são situações que, para a criança, são importantes e que devem ser objeto de estudo do psicólogo e do pediatra. Por vezes, há percepções espirituais claras, definidas, com diálogos, onde aparecem informações desconhecidas pela criança e que podem ser confirmadas pelo estudioso. Isso foi dito por Ricardo de Bernardi numa entrevista à revista Isto É.
Quando a criança menciona visões, podem ser fantasias, podem ser formas-pensamento. O que são formas-pensamento? No plano espiritual, se nós pudéssemos ter a vidência, tudo que nós pensamos toma forma. É como se nós tivéssemos um espelho em torno de nós e todos os nossos pensamentos ficassem refletidos nesse espelho. Ou seja, enquanto nós estamos livres do corpo físico, nós não temos como esconder os nossos pensamentos. Assim como é por isso que os espíritos desencarnados, por vezes, sabem o que nós estamos pensando. Basta que eles afinizem conosco, que eles sabem o que nós estamos pensando, e isso torna algumas manifestações de mediunidade, faz com que pareçam muito fantásticas, porque é como se eles adivinhassem o nosso pensamento. Mas o que nós pensamos toma forma no plano espiritual, e por vezes a criança está tendo essa visão e é considerado uma fantasia pelos pais. Essas visões podem também ser lembranças de vidas passadas. Por vezes nós mergulhamos na nossa casa mental e relembramos situações, revivemos essas situações. Ou também podem ser vidências de espíritos. A criança pode sim estar vendo esses espíritos. E a reação da família nem sempre é tranquila. A pessoa que não tem o conhecimento da doutrina ou da espiritualidade podem considerar que os seus filhos estão tendo problemas psiquiátricos, ou que estão imaginando, ou que estão fantasiando. Alguns psicólogos dizem que a criança faz isso para chamar atenção, ou porque sente falta de algum ente querido que já não vive mais, e aí fica falando que viu a avó, que viu não sei quem. E o Espiritismo vai lançar luz a esses fatos. É importante que nós conheçamos esses acontecimentos para podermos lidar melhor com esses acontecimentos, que são muito comuns. Na revista Isto É, 1942, o número da edição, traz uma reportagem que fala sobre o menino Roberto, que ele sabia detalhes sobre a bisavó que morreu antes que ele nascesse. Então estava a mãe dele, Diana era o nome da mãe dele, estava com ele no colo, ele tinha um aninho e pouco, e ele viu uma foto da família e apontou a avó da mãe dele, que era bisavó dele no caso, e apontou e falou vovó. E a mãe dele disse, isso, essa é a vovó. E aí ele apontou para o peito dela e disse Dodói. E a mãe ficou perplexa, porque a avó havia desencarnado de câncer nos seios, e o menino como se já soubesse. E depois teve outras situações. Esse menino com 5 anos dizia que a avó vinha constantemente visitá-lo, que falava sobre coisas do mundo dos espíritos com ele. E nas palavras dele, ele dizia que a vovó falava que as pessoas viram anjinhos e depois voltam a nascer como bebês. Então, esse tipo de acontecimento faz com que muitos psicólogos religiosos e até mesmo neurologistas estudem a mediunidade, porque não são raros os casos em que crianças de 4, 5 anos tragam informações que eles não tiveram acesso e que não teriam condições de saber. Crianças que falam outros idiomas, que sabem coisas que não é da idade, né, de demonstrar. Então, são coisas que comprovam o princípio da reencarnação. Nós temos alguns exemplos de pessoas que são médiums desde a infância. Tem essa moça, Elizabeth Desperance, que nasceu no século XIX na Inglaterra, e era uma médium muito conhecida. Ela participou de várias sessões de materializações, onde um médium de grandes capacidades, através da sua potencialidade, fornece os seus fluidos, onde ocorre a materialização de algum outro espírito que esteja próximo. Inclusive, teve um episódio onde ela materializava plantas que duravam até 3 meses.
Então, foi muito estudada essa menina. Ela falava de coisas que não eram condizentes com a idade dela, nem o grau de instrução que ela tinha. E ela falava tanto em inglês, como em alemão, como em latim. Perguntas onde pessoas pesquisavam muito para poder confirmar as respostas, e ela respondia naturalmente. E essa moça foi também colaboradora para o nosso conhecido Alexander Aksakov, que foi um grande estudioso da época, que escreveu sobre o animismo e outros fenômenos mediúnicos. Quem tiver interesse em verificar essa obra, Animismo e Mediunidade, é um livro onde fala bastante sobre isso, muito interessante. Outros médiuns que são desde a infância. Chico Xavier, aos 4 anos, já recebia visitas da sua mãe desencarnada, que conversava com ele, que o consolava. E quando ele falava, que foi criado por um tempo por uma madrinha, quando ele falava sobre os espíritos que ele via, ela ficava braba com ele, diziam que aquilo não era certo, pegava um garfo, furava a barriga dele, assim, com um garfo. Então, ele sofreu muito porque as pessoas não compreendiam a mediunidade dele. Assim como Divaldo Pereira Franco, que todos nós podemos ter a oportunidade de conhecer a história desses grandes médiuns que tanto contribuíram com a nossa doutrina, que trouxeram tantas obras, né? Divaldo até hoje está aí falando e psicografando obras e mais obras que tanto nos esclarecem. Também Ivone Pereira do Amaral, que com 29 dias de vida teve um ataque de tosse e foi considerada morta. Ela ficou em estado de catalepsia por 6 horas. E aí, quando já preparada para o seu velório, a mãe foi orar, fez um carinho nela e ela chorou. E desde sempre, desde 4 aninhos, ela era acompanhada por espíritos que falavam com ela com tanta naturalidade quanto os encarnados. E ela lembrava de sua encarnação anterior, onde aquele espírito que a visitava havia sido seu pai. E essa senhora trouxe também muitas obras psicografadas que tanto nos auxiliam a conhecer hoje sobre a doutrina e sobre o porquê passamos por determinadas situações. Quando nossos filhos apresentam, então, esses sinais de mediunidade, como que nós devemos agir? Devemos conversar sem alarde, sem supor que estejam mentindo. Não devemos ficar dizendo que não, você não está vendo nada disso, porque para a criança ela está vendo, é nós que não vemos. E aí nós não podemos chegar e dizer, não tem nada ali, você não está vendo nada. Tratar a criança como se fosse uma pessoa diferente, anormal. E também não podemos ficar fazendo muitas perguntas, assustando a criança. Então, essa conversa deve ser fraterna, deve ser cuidadosa. E também não podemos achar que, por isso, a nossa criança é um superdotado, um ser privilegiado da criação, ou um grande missionário, né? Ou algumas pessoas acham que, pela criança apresentar o dom da visão, ou o dom da audiência, qualquer outra coisa, que seja um grande missionário. Então, também não podemos criar essa expectativa nem para a família, nem para a própria criança. Devemos, sim, estudar muito sobre o assunto, pesquisar, estudar, nos informarmos, porque é nossa obrigação como pais, né? Porque nós sabemos que a criança que está passando por essa situação precisa ser orientada e conduzida. E para que possamos orientar e conduzir, é preciso que nós nos qualifiquemos para isso. Nós não temos como ensinar matemática se nós não soubermos matemática. Então, primeira coisa seria trazer a casa espírita, né? Toda a família, para que se instrua, se esclareça, para tomar passes magnéticos, porque
Na nossa casa, nós temos o passe espiritual, todo o trabalho doutrinário, tem uma prece, uma irradiação, e durante a prece final ocorre o passe espiritual. A água fluidificada, que é como se fosse um medicamento, e que nós podemos tanto trazer a água na casa espírita para ser fluidificada, como podemos em casa, durante o Evangelho no Lar, fluidificarmos a nossa água. Nós temos no nosso canal, Amigos da Caridade, uma exposição que fala sobre o Evangelho no Lar, um programa Terceira Revelação que fala sobre o Evangelho no Lar, e tem todas as informações ali para quem quer iniciar essa prática, que possa então ver ali, verificar como é que são que acontece. É muito simples e a nossa casa está à disposição para todos que quiserem fazer um comentário, mandar um WhatsApp. Nós estamos sempre 24 horas por dia, 7 dias por semana, à disposição para esclarecer e receber os irmãos virtualmente devido à pandemia, para explicarmos esses detalhes. Muito importante também a evangelização espírita. Em decorrência da pandemia, também estamos com a nossa evangelização e todos os nossos estudos em formato virtual, online. É muito comum as pessoas acharem que não devem obrigar os seus filhos a ir à evangelização, porque acham que eles têm que escolher, quando ficarem mais velhos, a religião que vão seguir. E isso é um equívoco que muitos de nós cometemos e que vamos ser cobrados depois. Porque ninguém deixa de vacinar o seu filho contra uma doença fatal por achar que quando ele crescer ele pode ser adepto da homeopatia. Ninguém deixa o seu filho não estudar porque ele não está com vontade, ele não tem vontade de ir na escola. E a evangelização é muito importante, porque uma criança evangelizada é um adulto a menos com perturbação espiritual. É uma rede de apoio. Nós temos que fazer o nosso trabalho como pais em casa e também a evangelização na casa espírita. Porque na casa espírita, com os evangelizadores, por vezes a criança se sente mais à vontade em falar sobre seus problemas do que se sentiriam com seus pais. Por vezes, os filhos não querem preocupar os pais com determinadas dúvidas e questões, e por vezes o evangelizador está mais preparado para tratar com aquelas questões. E é claro que os nossos evangelizadores tratam dos nossos assuntos com muito mais suavidade. Ninguém vai falar na evangelização sobre coisas que não sejam adequadas para as crianças. Nós vamos falar sobre Jesus, sobre a criação do universo, sobre os planetas, sobre a evolução dos planetas, sobre a evolução dos espíritos, sobre amor, sobre emoções, sobre fé, sobre prece. Então, algumas pessoas que têm medo de trazer os seus filhos para a evangelização, por favor, tragam que eles vão ser cuidados como se fossem as florzinhas mais delicadas do nosso jardim, porque é assim que nós os vemos, com muito amor e cuidado. Então, vamos trazer todos que ainda não estão, vamos trazer sem preconceito e sem receio. O Evangelho no Lar, como já falamos em muitas exposições, que é a proteção para o nosso lar, pelo menos uma vez por semana, nos reunirmos num horário demarcado para criar esse ambiente de harmonia, aonde nós vamos estar sempre em conexão com os espíritos benfeitores. Sobre a obsessão, que já falamos na semana passada, na última segunda-feira, por que ela haveria de acontecer nas crianças? Se as crianças são tão inocentes, né? Vimos que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau
exerce sobre um indivíduo. Isso está no Evangelho, capítulo 28, item 81. Então, revisando também da semana passada, apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E por que ocorreria a obsessão nas crianças? Então, a causa profunda, segundo Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, está nas vivências pregressas. Nós sabemos que somos espíritos imortais, que já temos muitas existências pregressas e que, se essa é a nossa melhor existência, nas nossas anteriores, com certeza, foram onde nós mais erramos. E se olharmos mais atrás, e mais atrás, quando o mundo era um mundo muito cruel e violento, nós lá já vivíamos. E nós não éramos diferentes da humanidade daquela época. E muitas coisas que fizemos hoje nos chocariam, nos deixariam atordoados. Outro dia alguém perguntou se era adequado fazer regressão e a resposta foi não, não é adequado, porque nós não suportaríamos lembrar de todas as barbáries que já fizemos. Porque era assim o mundo na antiguidade. E nós estávamos lá fazendo coisas terríveis. E muitas pessoas que nós prejudicamos ainda ficaram parados no tempo, buscando uma vingança. E até hoje eles nos procuram e nos perturbam. E eles não se importam se eles nos veem reencarnando num corpinho de criança. Eles nos reconhecem e eles buscam a sua vingança ainda assim. Por vezes nem são vinganças, por vezes são pessoas que querem estar perto de nós porque foram nossos amigos, porque foram nossos companheiros. Por vezes nós éramos boêmios e agora não queremos mais, queremos melhorar, mas os nossos antigos parceiros não querem que nós deixemos a boemia, querem que nós voltemos e continuemos sendo parceiros. Ninguém quer perder um amigo, um parceiro. E eles ficam ali querendo nos chamar para não nos melhorarmos, para continuarmos cometendo os mesmos erros. E as crianças não são poupadas disso tanto quanto nós imaginamos. Por isso é importante os pais estarem atentos e fazerem o evangelho no lar, tomarem passes, fazerem preces, para que esses espíritos não tenham acesso aos nossos pequeninos, que parecem inocentes quando nós olhamos, enxergamos a criança inocente, mas ali há um espírito milenar. Por mais que as pessoas sofram na atual encarnação, com certeza quando estávamos lá no plano espiritual, estávamos sofrendo muito mais. Então aqui, segundo Manuel Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, ele vai trazer pelo Dr. Roberto Carneiro de Campos o seguinte: o novo corpo atenua as torturas que sofriam, torturas que tinham as suas nascentes em sua própria consciência, que o remorso calcinava, ou no ódio ou na revolta em que se consumiam. Não desconhecemos que a obsessão na infância tem um caráter expiatório. Então, se nós recebemos uma influenciação persistente de um espírito que está nos atrapalhando, nos causando perturbação, quando nós estávamos no plano espiritual, isso seria muito pior, porque estaríamos sabendo conscientemente de tudo que se passou. Alguns sintomas de que nossos filhos, nossas crianças estão passando por essa situação, para que nós estejamos atentos. Isso tudo aqui faz parte da questão de nos esclarecermos para podermos ajudar. Então, o sono frequentemente agitado. Não que esteja uma noite de sono por alguma enfermidade, não. Mas aquela criança que sempre tem o sono agitado.
um comportamento inabitual. Então, a criança sempre teve um comportamento determinado e, de repente, ela mudou, parece que é outra criança. Isso deve nos soar um alerta. Doença sem diagnóstico específico. Quando o nosso filho tem uma enfermidade e nós vamos num médico, o médico não acha nada. Vamos no outro médico, também não acha nada. Fizemos todos os exames, reviramos a criança de dentro para fora, de baixo para cima e nada apareceu. Temos que soar um alerta também, que pode ser uma questão espiritual. O medo sem causa aparente. A criança entra em pânico e não tem uma explicação. A agressividade que não é típica da personalidade da criança. Uma hiperatividade anormal. Sentimento de perseguição por vultos estranhos. Então, o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, prece. Mas não aquela prece calculada, fria, de palavras proferidas da boca para fora. Aquela prece que você faz com medo, só recitando repetidas vezes um texto decorado e com uma vibração de medo, de desespero. Não, essa prece tem que ser com um sentimento de amor. Você está se dirigindo a Jesus, aos seus benfeitores amigos. Então, é uma prece de mãe, de pai, de tutor, uma prece que implore com sentimento, com palavras simples, não precisa ser uma prece proferida, decorada, não, apenas uma conversa, onde você vai pedir ajuda e proteção. Acompanhamento médico, psicológico, psicopedagógico jamais pode ser descartado, ele faz parte. E o tratamento espiritual sério e bem orientado. Os passes magnéticos, a água fluida, conforme já falamos, né, o evangelho no lar, e a criança deve participar do evangelho no lar. Mesmo que ela fique inquieta, reclamando, nós podemos usar de alguns recursos, né, para que ela fique ali, mesmo que pareça que não está participando, que está mais atrapalhando do que participando, mas mesmo assim devemos tentar distraí-la, mantê-la participando, que ela vai estar recebendo o amparo e auxílio dos espíritos que vêm nos visitar nesse momento. A evangelização à luz da doutrina espírita, conforme já falamos, é um recurso importante e, de preferência, que não deixemos para buscar esses recursos somente quando estivermos passando por essas dificuldades, mas como forma de prevenção. A psicoterapia do amor, que seria o esclarecimento dos genitores, dos familiares, dos educadores, ressaltando sempre os valores positivos da criança e sendo, em primeiro lugar, bons exemplos. Nós nunca indicamos a presença das crianças nas reuniões mediúnicas de desobsessão, porque pode gerar um desequilíbrio, a criança não vem preparada ainda para esse tipo de atmosfera psíquica, então os pais é que devem de fazer parte desse tratamento, porque afinal é uma prova para a família toda. E os pais, então, são necessitados tanto quanto a criança, porque quando nós temos um caso desse na família, é porque nós temos ali um compromisso, nos comprometemos de cuidar, de bem conduzir essa situação. E, por enquanto estamos vivendo esse isolamento social, os nossos trabalhos estão sendo de forma virtual. Todas as segundas-feiras nós temos essa exposição, nesse mesmo horário, 20 horas, e ficam essas exposições gravadas no nosso canal do YouTube, Amigos da Caridade. Temos outras exposições que falam sobre o assunto das crianças, dos jovens e das suas dificuldades e desafios. Então, convidamos a todos que se inscrevam no nosso canal e que participem desses trabalhos e que procurem sempre se esclarecer e se preparar para melhor conduzirmos esses tesouros que são as nossas crianças. Muito obrigada a todos e fiquem na paz do Cristo.